Olá. Oi. Estão me ouvindo bem? Oi! Tá conseguindo. Já vou tirar logo uma foto logo agora. Espera aí, vou tirar outra. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tô te ouvindo bem. Tô aqui, tomara que a internet também colabore hoje, né? Tá. E eu tô ficando mais assim, ajeitada com esse negócio moderno. Já falei, agora a senhora vai decolar. Você me ensina o caminho, né? A primeira vez aprendi com você, então agora vamos ver. E agora é o jeito, né? Tudo mudou. É o caminho da gente se comunicar, passar a mensagem. Ninguém mais tem. E é bom isso, porque todo mundo tem acesso, né? É. A gente não tinha acesso a senhora, muitas coisas também que a gente não tinha acesso agora com as redes sociais, né? Pois é, né? E esse negócio assim de fazer online é um negócio tão interessante, né? Porque antes, assim, restringia aquelas pessoas que a gente podia alcançar em termos imediatos, ou às vezes assim, pela televisão, alguma coisa assim que é carésima, né? E agora não. Agora a gente entra e quem quiser ver, vê a gente. Eu acho que é interessante essa coisa da live, porque algumas pessoas comentou assim, mas não dá muita gente. Aí eu falo assim, na verdade, dá quem tem interesse no assunto. É. Quem quer buscar, porque assim, quando você fala num local e tem muita gente, nem todo mundo absorve, mas você se programar, assistir a live, é porque você quer, né, aprender. De Tá alguma todo forma, mundo ouvindo bem a gente? uhum, de alguma forma o tema, né, interessa, mexeu com você, conectou, ou as pessoas também, né? Verdade. Tá todo mundo ouvindo bem? Estão ouvindo? Não estão respondendo. Será que o sinal tá ruim? Não, Tá. eu tô vendo aqui que estão dizendo que sim. Olha, eu tô até aprendendo. É. Então Porque vamos lá, né? eu tô tão ousada que eu tô até assim, começando a pensar se eu não vou convidar a gente para os meus programas. Eu vou fazer programa também e convidar as pessoas. Olha, pensou? Animei. Faz E eu mesmo. uma vez o convite, porque foi com você que eu aprendi. A senhora tem que fazer mesmo. E é melhor, porque aí tá em casa, tá todo mundo em casa, não precisa sair. Isso é muito Vamos bom. lá. Vamos lá. A gente combinou de falar sobre para que tratar lembranças ruins, né? Ruins. E a gente sabe que a gente até falou sobre isso na outra live, a senhora comenta isso no livro, que muitas pessoas preferem, na maioria das vezes a gente prefere, eu até fiz um vídeo que eu falei assim, para que mexer no que está quieto? Vamos deixar quieto, não vamos mexer nisso. E aí, o sinal tá ruim, ó. O de quem? O meu ou o dela? O meu tá com cara de tudo bem, né? Eu não. Né? Melhorou? Melhorou? Para mim tá bom. Para mim também. Tá bom aí, gente? Responde aí alguém. É o seu, Margarete. Agora é o meu. Ih, ninguém tá respondendo. Eu ouvi aqui, ó. A Dilza Camargo diz que tá tudo bem. Né? A Maria Cristina também, a Andréia Bergman, todo mundo tá dizendo que tá assim, tá tudo bem. Então, eu vou tocar. Eu acho que é o meu. Estão me ouvindo? Pergunta se estão me ouvindo. Estranho. Eu acho que estão, porque elas estão dizendo que tá tudo bem. Então, vamos lá. Então vamos. Não, e hoje até quando eu divulguei, uma pessoa me perguntou, mas por quê? Por que esse tema? E, na verdade, é uma dúvida muito grande. As pessoas costumam falar assim, melhor não falar de coisas ruins. Melhor não falar.
E eu estava lendo um dicionário e lembrança é exatamente isso, é você trazer à memória, né, aquilo que é ruim, vamos pensar assim. Mas não falar nunca, que ponto é esse equilíbrio, né? Por que falar? Porque a gente não sabe, a gente que não, de repente não tem o conhecimento que a senhora não tem, eu fui perceber isso ao longo, em determinado momento da minha vida, o quanto aquelas lembranças, aqueles fatos maltratados, mal resolvidos, mudaram a minha forma de. Até não posso dizer que é personalidade, mas me transformaram numa pessoa que Deus não me criou para ser. E eu só fui entender isso bem depois, mas até aí eu já tinha estragado muita coisa. Então a senhora vai responder para a gente para quê? Por quê? Eu acho uma pergunta muito boa e eu acho muito importante, porque eu acho que você tem razão. Muitas vezes as pessoas dizem, não, deixa quieto. Não... Mas sabe o que é? Você sabe que esses dias eu tava com um negócio no dedão do pé. No dedão do pé. Não me incomodava para andar. Mas de vez em quando, assim, eu deitava para dormir alguma coisa e incomodava alguma coisa. Eu virei o dedo do pé, o dedão do pé uma noite dessa. Quando eu virei, eu descobri que tinha uma farpa lá dentro. E tinha ficado lá tantos dias que ele tinha até encapsulado, como às vezes ele faz, para parar de incomodar, sabe? Então eu tive que ir lá tirar, porque eu não vou deixar um corpo estranho no dedo do pé, hein? Agora, você imagina uma farpa dessas no coração. Então, não falar da farpa faz ela ir embora? Não. Não faz com que ela não me incomode mais? Não. Ela tá lá. Ela me incomodou para andar? Não, mas de vez em quando eu sentia alguma coisa, porque era uma coisinha pequenininha que estava num lugar discreto. Agora, você imagina os negócios assim, grandes, né? Que realmente assim, entra no coração e não fala. Então, só porque a gente não fala, não quer dizer que ele foi embora, não quer dizer que ele não esteja purgando, que não esteja, né, com pus emocional, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, né? E que não esteja influenciando a nossa vida, porque está. Então, só porque assim a gente não conversa ou a gente não pensa, não quer dizer que aquilo não esteja influenciando a nossa conduta. Inclusive, às vezes, as pessoas dizem assim, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Porque a gente tem coisas mal resolvidas no coração. Você imagina o tanto de trauma que o apóstolo Paulo não teve. Né? Só as coisas que ele passou, que a gente lê no livro de Atos, é um negócio impressionante. Né? E assim, mas numa das cartas dele também faz uma lista de tudo que ele passou. Naufrágio, né? Látigos, um monte de coisas assim. Então, isso deixa marcas. O nosso corpo lembra de tudo, desde a concepção. Absolutamente tudo. Do bom, do ruim, né? De qualquer coisa. Então, se a gente não trata, não quer dizer que aquilo não está mexendo com a gente. Quer dizer que a gente não está tratando. Não quer dizer que ele não vai nos influenciar. Ele vai nos influenciar. Só que assim, a gente não está tratando. E às vezes ele está fazendo a gente fazer coisas, nos obrigando a ter certos comportamentos que a gente não quer ter, que a gente sabe que inclusive não agrada a Deus, mas que eu estou sendo obrigada, né, entre aspas, a repetir condutas que eu não quero, né, por causa da falta do coração. E às vezes as pessoas falam, mas né, eu não tenho traumas. A gente não precisa ter trauma, assim, sabe? Olha, tem os trauminhas e tem os traumões, né? Aquelas que a gente chama de lembrança de experiência adversa, né? Eu sentava na mesa todos os dias e meu pai dizia assim, você não sabe comer na mesa, você derruba o garfo, você derruba o leite, você derruba a água, nossa, você faz barulho quando você come, menina, que falta de educação. Olha, isso todos os dias, porque a gente come 3 vezes por dia, todos os dias do ano, todos os meses. Então, aquele cara assim falando essas coisas pra gente, o que a gente vai incorporando? Né? Que eu não sei fazer as coisas, que eu sou mal educada, que eu sou desajeitada, que eu sou um desastre, que eu sou um fracasso. E aquilo vai ficando parte do meu autoconceito. Né? Esses dias alguém me perguntou assim sobre autoestima, né? Baixa autoestima. Baixa autoestima é um resultado, ele não é uma coisa, ele é um resultado das farpas não tratadas. Mas é importante fazer
esse tratamento, porque só porque a gente ignora não quer dizer que elas não estão ali. É que nem assim, aquela ideia da avestruz, né? Ela enfia a cabeça na areia, eu não sei nem se ela faz isso de verdade, mas eles dizem, né? Enfia a cabeça na areia e faz de conta que não tem o lobo mau, né? Só que assim, porque ela não tá vendo o lobo mau, não quer dizer que ele não vem vir atrás dela, inclusive para comer, né? Então, realmente, assim, é perigoso. Às vezes é até perigoso mesmo, né? Negar essas coisas. Eu tenho uma pergunta que eu acredito que deve ser de muitos aí. Muitas vezes a gente acha realmente que a gente já superou, já venceu alguns traumas. Conta a história do passado e não entende o quanto ele nos causou feridas que hoje a gente está com pus. Pelo que a senhora está dizendo, é correto eu dizer que o momento de você parar e falar, não, eu preciso tratar isso, eu vou tratar porque eu vou observar o meu comportamento diante das circunstâncias e eu vou falar, bom, eu tenho sido agressiva, eu sou uma pessoa que responde mal às coisas, eu tenho autoestima baixa, eu vou pelo sintoma e daí eu vou começar a analisar. A senhora está me entendendo? Porque às vezes são coisas tão antigas, porque eu, por exemplo, eu falo bastante. Então, de um determinado momento da minha vida, eu resolvi tudo muito bem. Mas tinha coisa armazenada lá da minha infância que eu não sabia. Às vezes assim, a gente aprende porque como a gente tem, eu falo assim no meu livro da galera, né, curando a galera que mora lá dentro, a gente tem muita gente que mora lá dentro, por assim dizer, né? A gente tem muitos papéis. Então, alguns crescem, adultecem, como eu falo, né? Eles viram adultos, né? E outros não. Alguns não, a gente nem devia assim ficar grande, porque assim, o papel de criança espontânea, pura, né? Criativa, imaginativa, é um papel que a gente deve guardar sempre. Só que, em geral, o que acontece com as nossas crianças internas? Elas foram muito feridas. Então, essas crianças feridas, né, elas não crescem. É como uma mulher de Ló que olha para trás e fica presa, olhando para o passado. Ai, 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 meu Deus, o céu está caindo. Está mesmo, né? E não consegue se mexer, não consegue lidar com o presente, não consegue lidar com o futuro. Então, ela fica presa naquele negócio ali. Então, aquele papel, ele não desenvolve. Aí, quando a gente chega na vida adulta e a gente quer poder fazer algumas coisas, tem coisas que, como adulto, a gente aprendeu a fazer, a gente consegue fazer. Mas tem outras coisas que a gente fica presa, a gente fica ali, né, realmente, assim, amarrada. E não consegue desenvolver. E aí a gente vê, eu não consigo fazer esse negócio. Pô, mais uma vez, meu marido falou um negócio e eu respondi mal. Mais uma vez, alguém me tirou do sério por causa de uma bobagem. Né? Por causa de uma bobagem. O que eu tenho que eu não consigo me controlar, eu não consigo responder bem? São essas farpas. São essas coisas. Então, as farpas dão sintomas. Então, às vezes, como eu falei da autoestima, né? Baixa autoestima, assim, agressividade. Não, são os sintomas. É que nem a febre. A febre não é uma doença. Você precisa olhar para mim, olha para o seu corpo, ver o que está acontecendo. É gripe, é coisa grave, não é, sabe? Deus me livre, não é vírus, né? Porque agora a gente está assim, né? O que é esse negócio? O que está causando a febre? A farpa. Então, às vezes a gente tem febre emocional e não se dá conta que a causa é a farpa no coração. Comigo, eu não sei se isso é comum, mas comigo as farpas, elas tinham relação com meus traumas de infância. E foram exatamente nas áreas. Então, assim, eu tive dificuldade quando eu tive filhos, na questão da criação, de tudo. E eu tive muita dificuldade em questão de relacionamentos, por causa da minha baixa autoestima, por conta da rejeição. Ou seja, os efeitos foram na mesma área que eu sofri na infância. Eu acho que está travando. Está parecendo que está travando. Eu estou te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Eu acho assim, eu acho que a gente tem papéis e contrapapéis. Então, por exemplo, se eu sou uma criança, sou filho, né? O contrapapel é mãe. Se eu sou irmãzinha, o contrapapel é irmãozinho, né? Se eu vou para a escola, o contrapapel de aluno é professora. Como é que eu aprendo a ser professora? Sendo aluno. Como é que eu aprendo a ser mãe? Sendo filho. Então, o que acontece? A gente jura de pé junto. Quando eu crescer e for grande, eu nunca vou fazer assim que nem minha mãe fazia, que nem meu pai fazia. E aí a gente arruma menino,
E de repente, assim, pá, a gente está falando do mesmo jeito, a gente está reagindo. E a gente diz, meu Deus, eu prometi para o Senhor que eu não ia fazer isso. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer isso. Não só é para aprendizagem, porque se a gente tiver a farpa, a gente não tem nem a escolha, porque a farpa, uma das consequências, né, da gente não tratar as farpas, porque existem consequências, né, é a gente não ter escolha. A gente não poder escolher como é que eu vou reagir, como é que eu vou responder. Né? Isso é horrível. Foi aí que eu falei que, para mim, eu entendi que eu estava agindo igual a minha mãe, a história que eu tive. Eu falei, meu Deus, eu faço a mesma coisa que eu acho ruim de fazer. Eu preciso tratar isso. Né? E a senhora fala muito... Tá travando para mim. Eu estou escutando o barulho. Para que tratar? Eu estava falando, assim, muitas vezes a gente não fala. E um exemplo que eu tenho, né, doutora, é o próprio salmista Davi, né? Davi, ele falava muito bem o que ele sentia. É como se ele conseguisse, de uma forma muito clara, transpassar até a podridão, aquilo de ruim que ele tinha, e aquilo de alguma forma ia tratando, Deus ia tratando, e ele ia conversando com ele, algo que eu tenho aprendido. Também, além de tudo, do tratamento de tudo, eu acho que essa coisa de você trazer a memória e falar, por que você está assim? Por que está... Conversar com você, o que está acontecendo? Né? Não sei se... Davi, para mim, é um grande exemplo. Mas, em compensação, Davi faz muitas coisas para o Senhor, maravilhosas, escreve aqueles salmos que até hoje... Mas tem de fato. Mas olha as farpas. Olha o que aconteceu, né, em termos de adultério, que foi capaz de mandar matar. Olha os filhos, né? Os filhos mal governados, né? De repente, um filho faz mal para a irmã, né? Ele não faz nada em termos de arrumar a situação. O outro irmão resolve. Você, pai, não vai resolver a situação com a minha irmã, pois eu vou resolver, né? E aí a rebeldia também nasce. Então, de onde é que nasceu tudo isso? São de farpas da infância de Davi. Sabe, eu tenho uma amiga minha que estava comentando uma vez que existem estudos, alguns dos rabinos acham, que ele talvez tenha sido fora do casamento. Porque ele era ruivo e ele era o que estava lá para os campos. Né? Ele estava lá nos pastores lá de ovelha mesmo. E que quando Samuel vem visitar, ele nem é chamado. Ele não era incluído, né? Tanto é que assim, Samuel diz assim, mas você não tem mais filhos, Jessé? Porque assim, não são esses daqui. Aí Jessé, eu tenho um lá fora no campo, né? Cuidando das ovelhas. Ué, como é que é isso? Entendeu? Porque assim, os filhos que fazem parte da nossa família, da convivência diária, não são tratados, eles não são esquecidos. Quando uma visita importante vem, o que sua mãe faz? O que seu pai fazia, né? Todo mundo tomar banho, arrumar o cabelo, pentear bonitinho, né? Unha limpa, calcinha limpinha, tudo arrumadinho, vestidinho. Vocês não me aprontam, hein? Vocês não me aprontam. Todo mundo entrava lá, mas esquema assim. Mas estava todo mundo junto lá. Né? Ninguém estava na casa da vizinha quando a visita importante chegasse. Né? E de repente chega o profeta Samuel. E Davi não é incluído no jantar. Entendeu? Então, o que aconteceu aí, né? Que a gente não sabe. A gente sabe, inclusive, assim, coisas bonitas. Sabe que ele foi, assim, vencedor, que ele matou o leão, que ele matou o urso, né? Que ele passou muitas horas com o Senhor. Por que ele passou tantas horas com o Senhor? Porque ele estava sozinho. Por que uma criança jovem, um rapazinho, assim, passa tantas horas sozinho? Ele não dividia essa tarefa com ninguém. Nenhum dos outros irmãos ia junto com ele, né? Para cuidar das ovelhas. Ele estava sozinho. Agora, você imagina um menino 10, 12, 15, 20 anos. Ele devia ter sido pastor por aí, entendeu? Anos sozinho. Agora, o que aconteceu? A gente tem os salmos, mas a gente tem outras coisas aí que a gente não sabe, que a gente não entende. Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu porque estourou na vida adulta. Estoura na vida adulta, né? O adultério. A gente sabe que famílias onde há adultério, a probabilidade dos filhos também terem adultério é muito grande, né? Não é só uma maldição geracional, pode até ser, mas
infelizmente, é um exemplo até inconsciente. Às vezes a gente até nem sabe conscientemente, mas tem alguma coisa que nos informa e a gente vê. E a gente diz, nunca vou fazer um negócio desses. Parte. Entendeu? Então, isso são as consequências das farpas não tratadas. Então, a vida tem esse negócio muito lindo, mas teve esse outro lado também que a gente vê estourar todas essas farpas na vida adulta. Não, eu acho que não só Davi. Davi era um homem que tinha uma forma de chegar até Deus muito bonita, que a gente percebe que, eu acho que por isso é que ele não sucumbiu de vez, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, não só ele, como outros, a gente percebe que era um homem de Deus, espiritualmente pareciam bem resolvidos, mas a família inteira destruída, brigando. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E foi isso que eu pensei na época, não só dele, de todos, Jacó, vários. Você vai ver a família com muitas brigas. Por quê? Problemas emocionais, ciúme, inveja, coisas mal resolvidas. E aí eu falei, não, peraí. Tem algo que não está sendo falado. Tem algo que está, de alguma forma, algum entendimento que não está sendo revelado. É como se a gente só cuida. Não é que só cuida. Bom, hoje você cuida da sua vida espiritual, esquece o seu emocional de lado, no final adoece, como eu adoeci, né? E se a gente não adoece emocionalmente na conduta, a gente adoece no físico, entendeu? Então, e a gente tem visto esses estudos, né? Tem um estudo muito interessante que eu acho até comentei da outra vez, né? Chamado o estudo ACE, né? Adverse Childhood Experience, as experiências adversas da infância. E esse estudo, que não tem nada a ver assim com Bíblia diretamente, é uma pesquisa científica que se fez, entendeu? Mas ele comprova o que a Bíblia nos ensina. O que a pessoa vive na infância estoura na vida adulta. Então, assim, o que eu penso no meu coração, eu vou me tornando também. As experiências que eu vivo, mesmo que eu não queira, as experiências às quais eu fui sujeita, sem poder escolher, né? Porque a gente não escolhe a família em que a gente nasce, né? Então, assim, muitas vezes eu vivo coisas porque a minha família foi assim. Mas isso não quer dizer que não tem o seu impacto. E tem o seu impacto não só na parte emocional, tem o seu impacto, inclusive, na nossa parte física. A gente desenvolve doenças físicas, porque o nosso cérebro, quando criança, não suporta. Então, ele fabrica certos neuroquímicos, né? E outros hormônios que vão assim, afetando o nosso corpo. E aí, com 40, 50, 60 anos, puf, estoura lá, entendeu? Então, tudo isso está muito interligado. Mas aí vem assim, mais uma vez, por que a gente tem essas dificuldades? Porque a gente não vive no mundo perfeito, né? Se a gente vivesse no mundo perfeito, a gente não tinha nada disso. Mas se a gente não tratar essas coisas, né, elas vão vir nos morder mais adiante. Então, melhor tratar enquanto a gente puder. Agora, nem sempre a gente se dá conta, né? Às vezes leva um tempo mesmo para a gente perceber tudo isso. E eu acho que a gente nunca fica pronta. A minha idade toda eu continuo. Senhor, cura mais, né? Precisa mais arrumar mais coisa e tudo mais, né? Eu, por exemplo, a minha mãe, eu cresci com a minha mãe muito depressiva, foi abandonada, aquela história toda, mas minha mãe muito dependente emocionalmente. E a gente também, 4 irmãs, não entendia, não sabia, o tratamento era muito de neuróticos anônimos, não sei se a senhora já ouviu falar, mas a minha mãe agora está com 70 e poucos anos, e um quadro depressivo que muitas vezes chega a ter crises, desmaiar. E aí eu fui aqui, moro em São Paulo, fui ao posto de saúde conversando com uma psicóloga, ela falou, olha, a sua mãe tem depressão há muitos anos, já pela história dela, né? E aí falou de um caso de sua mãe, falou de distimia, eu nunca tinha ouvido falar. Porque a sua mãe já tem um olhar já para a vida, já está confuso, já mudou, é como se mudasse a personalidade. Daí eu fui estudar, por isso é que eu amo essa área, porque minha família é fruto disso, né? Vamos pensar assim, convivemos com isso. E eu fico pensando hoje, eu estava conversando até com a minha irmã, eu falei, irmã, é uma das coisas que a gente precisa se cuidar e ajudar as pessoas a se tratar, porque quando você fica mais velho, isso vem, é
é uma coisa muito ruim, porque você não mudou ao longo da sua vida, você não tratou. Uma pessoa perguntou assim: o que é tratar? Como tratar? Como tratar? O que é tratar? Porque assim, eu percebo pela minha história que é muito assim, não quero falar sobre isso porque me machuca. Isso já tem 50 anos que aconteceu. Se está machucando, É porque a né? farpa tá lá, né? Aí o que é tratar uma farpa? O que a senhora quer dizer com isso? Como? É. Qual o caminho? Tem duas coisas que eu queria comentar. Eu acho assim, eu vi isso assim uns 15 anos atrás, sabe? Eu comecei a ver as pessoas envelhecendo ao meu redor. E aí, uma das coisas que eu vi muito claramente é o que acontece quando a gente envelhece. A gente vai se tornando mais daquilo que a gente é, sabe? Se a gente foi ranzinza, a gente fica mais ranzinza. Se a gente foi de boa paz, a gente se torna mais de boa paz, né? Se a gente sempre foi alegre, a gente fica mais alegre, porque assim, fica bom. Mas se a gente foi deprimida a vida inteira, a gente fica mais deprimido. Então, assim, vamos envelhecendo, a gente vai se tornando mais daquilo que a gente é. Então, quando eu tinha uns 15 anos atrás, vamos dizer, eu sentei e pensei bem assim, como é que eu quero envelhecer? E eu só tenho uma filha, né? Eu sou uma de 4 ou 5 irmãos. E a gente, quando meus pais adoeceram, a gente pôde dividir esse cuidado da minha filha. Até falou assim, é bonito como vocês, né, dividem a conversa, como é que vai ser que vocês vão ajudar a vovó e não sei o que mais. Mas, mãe, eu sou sozinha para cuidar de você, né? Aí eu fiquei pensando, é verdade. Então, eu acho que a minha responsabilidade é me tornar a pessoa mais agradável possível para poder envelhecer de uma forma que as pessoas queiram ficar perto. Porque tem umas velhinhas que todo mundo quer levar no cruzeiro. Ai, mas elas são uma festa, elas são alegres, elas dançam, elas brincam, elas conversam, elas falam assim. Tu acha que ela vai dormir 9 horas da noite, ficar lá fazendo festeira, contando piadinha, não sei o que mais. Todo mundo quer estar junto. E ela cozinha divina, gosta demais das comidinhas dela. Ela senta aí, toma um café e ela fica ouvindo, não sei o que mais. Sabe? Tem essas pessoas. E aí tem umas outras assim, é a minha mãe, eu preciso cuidar dela, é minha obrigação, é minha responsabilidade. Eu não vou abandonar minha mãe de jeito nenhum. Eu vou fazer o que é correto. Qual é a mensagem? É a minha obrigação. Eu vou fazer porque é a minha obrigação. E eu acho assim, todo mundo tem a obrigação de cuidar de mãe e pai. A Bíblia nos ensina muito claramente. Agora, uma coisa é eu fazer isso por obrigação. E outra coisa é eu fazer isso porque eu tenho prazer de fazer, sabe? Porque eu quero fazer isso, porque ela é legal, é bom. Inclusive até por gratidão. Às vezes a gente chega num ponto, né, Deus me livre, mas assim, em que a gente realmente fica tão frágil que a gente não tem mais como conversar direito, né, se cuidar direito. E aí vem aquela outra parte que é da compaixão. A minha mãe me cuidou a vida inteira, meu pai me cuidou a vida inteira. Agora é a minha vez de fazer por ela, por ele. Agora, você pega um outro povo, assim, e eu já peguei pacientes assim, meu pai, a melhor coisa do mundo foi o dia que meu pai morreu. Nossa, foi um alívio geral para a nação. Ah, que coisa boa, porque assim, eu não consigo lembrar nada de bom do meu pai. Já pensou? Coisas assim? Então, eu acho assim, esse é uma coisa importante, e isso, assim, só eu posso fazer isso por mim, né? Então, eu fiz essa proposta. Eu vou curar mais farpas, eu vou arrumar mais coisas, de forma que quando eu ficar mais velha, minha filha não sinta que ela tenha que cuidar de mim por obrigação, mas que ela realmente, assim, goste de fazer isso. E que quando eu não puder mais mesmo, assim, ela vai fazer, não, porque a minha mãe cuidou, minha mãe foi legal comigo a vida inteira, agora eu vou ser legal com ela. Né? Assim como a gente foi com meu pai, como a gente foi com minha mãe também, né? Agora, o que é tratar? Tem muitas formas de tratar. Óbvio, eu sou fãzoca de terapia MDR, então eu subo no meu caixote portátil para falar disso. Mas eu acho que assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é a farpa. Qual é a lembrança? Quais são as lembranças? Quais são as coisas que me incomodaram a vida inteira? As coisas que eu, inclusive, às vezes não quero nem pensar, mas que eu preciso, né? Quando a história assim de abuso físico, né, de bater, gente que apanhou demais, né? Abuso sexual, né, que foi, olha, é tão mais comum do que as pessoas comentam. Olha, é demais. Se a gente pergunta, hoje eu tenho esse teste da escala ACE, que inclusive a gente tem lá no YouTube à disposição das pessoas, para elas poderem. São 10,
Tem lá no YouTube, no meu canal, o estudo da escala E está lá. Então, as pessoas podem fazer a avaliação, são 10 perguntinhas, mas uma das perguntas é, alguém tocou em você de uma forma sexual que não te agradou? Ou fez alguma coisa, ou fez você fazer alguma coisa? E aí, quando você pergunta isso, olha, é impressionante o número alto de pessoas que sofreram alguma coisa em relação a isso quando eram crianças. E não era com gente estranha, nada. Não fala com os estranhos. Não. Não é próximo. Parentes, tios, avós, padrastos, pais, mães. Mulher também abusa, não é só homem. Porque as pessoas acham que só homem abusa. Mulher também abusa. Abusa, inclusive, de menino. Né? Então, pode não ser tão comum quanto, mas existe. Então, a gente tem essas lembranças e elas nos afetam. Então, é importante identificar isso primeiro. Né? Quais são essas coisas? Pessoas que passaram fome, necessidade, negligência. Né? Os pais estavam... Eu tenho estrutura aí, Deus me livre! Passa assim, e a gente vê que é muito mais comum do que a gente imagina. Eu tô rindo para não chorar. Eu tô rindo para não chorar, porque a senhora vai falando e eu vou. Tô aí! Ai, meu Deus! E aí, quando a gente tem dos 10, né, 3 ou 4 itens já, né, presentes, o prognóstico de ter uma vida séria, grave na vida adulta vai crescendo assim exponencialmente, né? Então, assim, eu tive um câncer de tireoide com quase 60 anos, né? Não tinha nem 60 anos ainda. Quando eu li esse estudo, eu entendi por quê. Né? Porque, assim, apesar de que eu tive uma família que teve muitas coisas boas, eu tive uma família também com muitas dificuldades, com muitas coisas muito difíceis, muitos desafios mesmo. Filho de imigrante, terra estrangeira, né? Uma série de coisas. Tanto é que meus pais acabaram se divorciando quando eu tinha 22, 23 anos, por aí. Né? Então, assim, foram coisas assim. Então, em geral, essas coisas também não vêm sozinhas. Você pega, assim, por exemplo, um pai, uma mãe que bebem, né? Aí, negligência, abuso físico, abuso sexual, aí vem tudo junto, né? Ai, amiga, né? Agora, o que é bom é que existe esperança para isso, existe cura para essas coisas, a gente tem como curar essas lembranças do coração, as farpas do coração, a gente tem como curar essas coisas. E tem muitas formas, né? Claro, tem a oração, né? Tem a ministração da igreja, eu acho que quando funciona bem isso, o Espírito Santo nos cura de uma forma perfeita. Mas nós também temos ferramentas, né, clínicas, e hoje a gente entende muito melhor como a gente pode ajudar a mudar as lembranças no nosso cérebro. Então, essas terapias de reprocessamento, elas são impressionantes. Eu gosto de chamar o MDR, o Brain Spotting, da unção de Manassés, porque ela me faz esquecer meu sofrimento. Então, a gente tem protocolos em que a gente puxa essas lembranças e a gente estrutura isso, as imagens, as crenças, porque a gente acaba crendo em mentiras a respeito de a baixa autoestima. Olha, ela vem daí, eu não presto, eu sou um fracasso, nunca vou dar certo, eu sou mercadoria danificada, eu não... São as mentiras que a gente vai acreditando como resultado. As emoções e as sensações físicas. Às vezes tem sensações físicas que delatam o que é que nós estamos vivendo, o que nós vivemos quando crianças, são coisas assim. E quando a gente pode, então, aplicar a estimulação bilateral, que a gente acaba podendo, né, fazer o protocolo certinho, o cérebro se cura a si mesmo. E essas lembranças, a dor da lembrança, se vai. Né? É impressionante, a gente vai limpando essas redes e as coisas boas vão surgindo. E aí eu consigo realmente trazer a lembrança, as coisas que me dão esperança. E aí libera e liberta o comportamento. Agora eu vou fazer diferente. E faço. E às vezes até espontaneamente. Né? Às vezes assim, eu tenho pacientes que entram, tipo assim, fazendo coisa. Não, essa semana eu fiz assim, 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 assim. Eu fico assim, Porque 2 meses atrás eles chegaram e começaram a me contar o que eles não podiam fazer e agora eles estão fazendo. E eles não se deram conta. Mas você está tomando iniciativa, você está conseguindo fazer essas coisas, você está desenvolvendo esse projeto que você achava que não podia. Pois não é? Né? Então, conseguindo responder melhor. Meus filhos pararam de aprontar tanto. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Ela mudou. Ela não está, né,
batendo nas crianças, brigando com as crianças, irritadíssima. Ela está conseguindo dar atenção para as crianças. Por quê? Porque ela está com paciência agora. Porque ela tem paciência consigo. Ela não tinha paciência consigo, quanto mais com os outros. Então, assim, tem formas hoje da gente curar as pessoas impressionantes e rápidas. Mas, enfim, tem coisa que a gente pode fazer hoje para curar as pessoas. Não precisa demorar, pode ser rápido. E que a gente pode fazer assim, às vezes até em 2, 3 dias a gente resolve um monte de coisa de uma vez, né? E isso é muito bom, porque ainda mais se a gente puder trabalhar isso e a pessoa assim, tiver uma vida de oração, tiver uma vida assim temente, aí que o Espírito Santo pega e vai embora mesmo, assim, sabe? Tem uma pessoa que perguntou aí, eu vou dar a minha resposta, depois a senhora diz o seu, né? A sua, né? E quando você não consegue lembrar e entender exatamente o que aconteceu. Comigo, assim, a minha resposta o que aconteceu comigo? Tinha muitas coisas que tinham acontecido comigo e eu não tinha noção do quanto aquilo foi prejudicial. Então, eu até falava às vezes, mas caiu num campo do esquecimento, uma desvalorização por falta de entendimento. E eu comecei a buscar de Deus, eu comecei a buscar em Deus, me ajuda a entender por que eu sou assim, por que eu não respondo como eu gostaria, por que eu não consigo me entregar no relacionamento, por que eu tenho tanto problema de autoestima. E aí, aos poucos, eu fui entendendo. E aí, uma vez, foi o que a gente conversou na outra live, o próprio Deus colocou algo assim que eu li, eu falei, caramba, aquele abuso que eu passei, aquela ofensa, aquela falta de a rejeição paterna. Aí eu fui lembrando de coisas. Aí me deu raiva. Quando eu lembrei, me deu raiva. Aí eu falei, tenho que perdoar essa pessoa. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que mexer nessa ferida. Doeu, chorei. Chorei o que eu não chorei na infância, porque eu nunca contei para ninguém. Isso foi há poucos anos. E eu acho que assim, tem duas situações aí, né? O fato de não lembrar não impede de sarar, tá? A gente não tem que lembrar para sarar. Eu acho que assim, quem sabe isso foi uma ideia importante que surgiu da psicanálise quando Freud começou a desenvolver isso 120 anos atrás, porque realmente assim, foi uma novidade, as pessoas lembravam das coisas e conseguiam sarar, né? E eu acho que isso é uma coisa fantástica. Mas a gente não tem que lembrar de tudo, porque, inclusive, assim, a nossa parte cognitiva, ela realmente começa a funcionar cognitivamente a partir dos 24, 25 meses, né? Dos 2 anos de idade. Então, tem 2 anos de idade, assim, que a gente passa mais a gravidez, as coisas que a gente não lembra cognitivamente, mas o corpo lembra. O nosso corpo lembra de tudo. Então, às vezes, a gente não consegue puxar esse fio da meada, né? Pela lembrança, a gente consegue puxar, né? Pelo corpo, né? Aí a gente consegue puxar desse jeito. E eu acho que isso é uma coisa importante. Outras vezes, com as terapias de reprocessamento, a gente começa com o que a pessoa lembra. E o cérebro, ele puxa o fio. E ele tem os nozinhos assim, e ele vai puxando, e ele lembra. Ele traz a lembrança. E outras vezes, a gente nem tem que lembrar para sarar. A gente consegue reprocessar sensações, emoções. Só isso daí, que é o que às vezes as pessoas têm, né? E isso é o suficiente. E ainda mais tem outras vezes, quando a pessoa lembra, mas ela não dá a devida proporção do impacto na sua vida, né? Ah, eu pensei que aquilo era uma bobagem. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, ah, não, eu trabalhei isso já é muito em terapia, isso é uma coisa que está resolvida. Aí eu viro e digo assim, vamos conferir? Elas, como assim? Vamos tratar isso com MDR. Se isso estiver resolvido, ele não vai dar mais nada porque está resolvido. Mas se ele não estiver resolvido, isso daqui vai, né, vai aparecer. Olha, 98, 99% das vezes ele aparece, né? Ele melhorou com as coisas que a gente já fez, mas ele só vai resolver mesmo é quando a gente consegue fazer esse reprocessamento e consegue fazer essa transformação neuroquímica dessa lembrança. Aí sim, ele vai para o arquivo do passado e ele para de perturbar mesmo, entendeu? E a vida muda da gente. Então, não é preciso corpo, coisas que a gente... Eu trabalho
com as lembranças intrauterinas dos pacientes. Porque o corpo lembra. E são lembranças que, objetivamente, a pessoa não vai lembrar, não. Dificilmente ela vai lembrar mesmo assim, do modo tradicional de lembrar. Mas o corpo lembra, ele sabe direitinho. É impressionante. Mas e aquilo que, por exemplo, se você... A gente tem pessoas que fazem todos os tratamentos e MDR faz, e ainda assim continua sentindo muitas coisas ruins, sintomas ruins, tristeza, muitas coisas. A senhora acha que isso é por quê? O que mais essa pessoa precisa tratar? Como que... Isso aí é a construção, entendeu? Às vezes as pessoas não entendem assim. Se a gente trata um pedaço, a gente tira uma raiz, mas não tira as outras raízes estão lá ainda, entendeu? Então, assim, se você não... Então, assim, às vezes você arrumou essa rede aqui, você não arrumou a outra. Então, você, assim, eu digo, às vezes, assim, a gente não trata necessariamente uma lembrança ruim, né? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas vêm com muita coisa para tratar. E mesmo trabalhando rapidamente, vai levar 3, 6, 8, 10 meses para a gente conseguir arrumar todas essas lembranças. Mas à medida em que a gente vai arrumando isso, o que acontece? É uma coisa muito interessante. Você sabe o que as pessoas fazem entre uma sessão e outra? Elas dormem. Sabe o que elas fazem quando elas dormem? Elas reprocessam. Então, quando a gente libera uma parte do cérebro, de uma rede neuronal, com o MDR, com o brainstorming, com as terapias de reprocessamento, enquanto a gente dorme, o cérebro continua se curando. Ele continua se curando. Às vezes, assim, aparecem outras coisas que precisam ser tratadas. Às vezes as pessoas arrumam pesadelo, e aí a gente trabalha o pesadelo, né? E outras vezes não. A gente vai arrumando e os sonhos ruins vão embora, os pesadelos desaparecem e as reações de sobressalto, né? A insônia, né? Vai embora. Sabe qual é a insônia clássica de gente que tem dificuldade com essas experiências ruins? Aquela insônia às 3 horas da manhã, que todos os fantasmas vêm no pé da cama e dizem: vamos ruminar juntos? Vamos ficar acordados, nos preocupando sobre a vida? Vamos pensar nas coisas piores que podem acontecer? Essa é clássica, entendeu? Por quê? Porque é uma hora que o cérebro acorda e ele não conseguiu engatar no próximo ciclo do sono, e é a hora que ele está reprocessando. E alguma coisa aconteceu lá dentro que o cérebro não conseguiu fazer esse engate no próximo ciclo e ele acorda. Então ele te desperta. E aí você fica lá 2 horas, sabe? Nem para orar direito às vezes não dá, sabe? Porque você começa a orar e daqui a pouquinho volta. É assim. Então, curar esses negócios, porque aí o cérebro vai tranquilizar. Aí ele diz: não, dá pra gente dormir tranquilo a noite inteira, que aqui não tem mais perigo, aqui tá tudo bem resolvido. Então, às vezes eu digo assim, os sintomas, eles são armados com muitas lembranças. Então a gente trata uma, trata a outra, vai tratando. Mas eles só vai resolver é quando a gente tratar o último. Aí ele libera o resto tudinho. Então, assim, para mim é isso. Pode acontecer coisas assim, neuroquimicamente desbalançada? Pode. Mas aí vira uma história do ovo da galinha. A pessoa tá assim por causa das farpas, entendeu? Ou aquelas coisas criaram as farpas. Tá? E aí vira isso. Mas para mim, né? Claro, eu sou psicóloga, eu acho que assim, muitas das coisas neuroquimicamente desbalanceadas, né, vêm dessas lembranças. Tanto é que as pessoas são medicadas, né, com remédios psiquiátricos que às vezes elas precisam, eu não vou negar o lugar disso. Eu acho que assim, remédio que nem assim, a gente quebra a perna, sabe? A gente bota um gesso. Aí o osso emenda, a gente tira o gesso. Então, essa é a minha forma de pensar. Então, às vezes a gente precisa de remédio para poder aguentar, inclusive, enfrentar as coisas, enfrentar até o tratamento. Mas ele é o gesso. Se eu resolvo, eu curo a minha perna, se eu curo o meu coração, eu devo poder tirar, né, esse remédio. Todas as pessoas conseguem tirar o remédio? Não. Existem algumas pessoas que têm alguma coisa, ou de muita infância, assim, lá na infância, que desequilibrou para sempre, inclusive se mexeu na genética ou cromossômica das pessoas, em que elas ficam realmente desequilibradas, ou outras assim que realmente as coisas foram tão ruins que não deu, né, para
para consertar tudo. Graças a Deus, tem remédio que nos ajuda a manter a estabilidade. Mas o remédio não cura, ele mantém a estabilidade. E para algumas pessoas isso é importante, isso tem o seu lugar, né? Mas a ideia é que se a gente puder curar as farpas do coração, devagarinho a gente deve poder também ir tirando os remédios, tirar esse gesso emocional para as pessoas poderem sentir e se sentir melhor também. Por quê? Porque não, se ela não tem a farpa para criar a instabilidade, então ela deveria poder ter estabilidade, né? Eu vejo assim, pela minha família, e eu até falo com a minha mãe, eu falei isso com a minha mãe esses dias, eu falei, mãe, o remédio ele não cura, ele é um paliativo, é algo desse momento, mas já são muitos anos, aí você tem uma outra dependência. Mas quando a gente tem já é dependente, eu falo muito da dependência emocional, até falei com a senhora, porque eu percebi que eu era. Uma pessoa que é dependente emocional, ela só troca, ela troca por algo. Se ela entender que aquele remédio traz a paz que ela quer, acabou. O TL é aquele remédio. Esses dias veio uma pessoa aqui na minha porta e ela tinha sido abandonada pelo marido e tudo, e ela disse assim, ela estava com um cachorro, aí ela falou, olha, eu moro na rua e se me tirar esse cachorro, eu morro. Aí eu falei pro meu marido, ela pegou aquele sentimento e transferiu pro cachorro, agora é ele o cachorro, né? É ele o cachorro. A irmã tá me ligando. É ele o cachorro. Então, eu entendi que eu, na verdade, só transferia. E a pessoa que era, e a situação, a coisa, o remédio, né? Por quê? E uma outra coisa também que eu percebi, que eu acho que vai como dica, eu criei uma capa protetora, tanto de tudo, de sorriso, de postura, de tudo. E aquilo é aquela foi a forma que eu encontrei de me defender, não deixar ninguém mais me machucar. Porque como a senhora falou aí, eu só fui listando as coisas que eu fui passando. Como eu não sabia tratar, eu me protegi, me tornei. Muitas coisas que a senhora coloca aqui no livro. E aí eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa. Eu não gosto de quem eu estou me tornando. E nem quero envelhecer assim. Ninguém merece isso. E como eu falei, a gente vai criar a capa protetora. Não está caindo. Oi? A gente vai criando aquela capa protetora, né? Como uma estratégia. Tirei ela. Peraí, gente. O sinal vai ficando ruim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Coloca aqui. Oi. Voltei. Tô aqui? Tô aí? Meu áudio tá ruim ou Elisane? Ou dela? Dá pra me ouvir? De quem tá ruim? Vocês estão ouvindo a gente? Dá pra me... Eu não sei se eu tô te ouvindo. Ninguém fala nada? É o meu som que tá ruim. Ela Peraí. fala o seu, né? Mas eu acho que assim, a gente tem essa coisa das capas, né? Que são as estratégias de sobrevivência, para a gente poder sobreviver às experiências que a gente precisa enfrentar na vida. Então, às vezes, a gente faz certas coisas, né? Com uma maneira, uma estratégia de poder aguentar. Eu não tô ouvindo. Não tá? Eu tô te ouvindo bem, mas Tá isso. Né? Vamos encerrar. Oi? Estratégias de sobrevivência, né? Que às vezes a gente precisa desenvolver formas da gente poder aguentar. Agora, essas formas são a melhor forma de viver? Não. Você quer andar com a perna engessada pro resto da vida? Você precisa andar com a perna engessada um tempo? Sim, né? Mas chega uma hora em que a gente tem que tirar isso daí. Então, essas estratégias, seja remédio, seja outras formas de viver, chega uma hora que se a gente puder curar o coração, tirar a farpa, a gente precisa desenvolver formas saudáveis, sadias, de realmente trabalhar e viver, não sejam prejudiciais a mim e as outras pessoas também com quem eu convivo. Né? Então, acho que é um pouco isso daí mesmo. Oi? Eu acho que é um pouco isso, né? Que acontece às vezes a gente fazer essa capa, né? Que você estava falando. Essa semana eu até gravei um vídeo sobre filhos, né? E eu leio há 20 anos, eu tenho um livro do Daniel Goleman, de inteligência emocional. E ele fala ali no livro que temperamento não é destino.
e que a gente pode. E aí ele fala que muitas vezes é muito mais o comportamento dos pais. Então eu acho que é isso, é a gente olhar para a nossa vida, como a senhora falou, o meu comportamento ele é sintoma de alguma farpa. Então eu tenho que ir investigar. É doloroso? É. Eu confesso que eu fui pelo caminho, de repente, mais doloroso. Então, eu estava até falando com a minha filha hoje, eu fiquei um tempo em que quando eu entrei assim, vamos dizer assim, eu cheguei no fundo do poço, eu passei meses cantando uma canção que diz assim, ó, cura as feridas que estão em minha alma, Senhor, retira os traumas que eu não consegui tirar, mas sei que tua graça é maior, é o remédio que vai curar. Eu passei um processo intenso, né? Por falta de conhecimento, de tudo, mas eu busquei essa ajuda e fui. Talvez muito mais doloroso do que hoje, agora mesmo falou. Ninguém precisa fazer um tratamento tão longo, não que ninguém, não é necessário para todos, né? Mas hoje, eu até falei com a senhora isso, uma das minhas missões é ajudar as pessoas, não sou psicóloga, não vou fazer o tratamento, mas ajudar essa pessoa a entender que ela precisa, que ela merece, e que a família, que as pessoas precisam, as suas famílias precisam, e que Deus tem um plano muito maior do que essa vida que a gente vive quando você está cheio de papa, né? Eu vivi uma vida horrível. E Deus não quer isso. Não queria isso para minha família. Então, assim, meu objetivo é esse, né? Eu acredito nisso. Alguma pergunta para a doutora antes que a gente encerre aqui? Não, mas todo mundo entendeu para quê e por quê. Alguma pergunta? A senhora quer falar alguma coisa? Eu acho que assim é isso mesmo, né? Eu acho a importância, né, da gente procurar tratamento, porque tem um preço emocional nisso, não é fácil. Né? Custa realmente, dói mexer nessas coisas, né? Você mexer na faca que está lá há muitos anos, inclusive, né? E tirar, e a gente não tem muita anestesia, às vezes o remédio pode ser um pouco dessa anestesia. Mas também assim, tirou, olha o alívio, né? Eu acho assim, isso é uma das coisas que a gente vê quase que momentaneamente, mas pouco a pouco as pessoas também vão percebendo assim, que alívio poder viver de uma forma mais livre. Aquilo doeu, agora, viver com a faca também dói, né? Então, com faca ou sem faca, melhor passar pela dor de tirar a faca e ter o resto da vida para viver feliz, que é o que eu estava falando assim, da gente envelhecer bem, né? Eu acho assim, pela minha idade, pelas coisas que a gente vai vivendo, perdendo os pais, né? E tudo isso, a gente começa a ver assim, como é que eu vou terminar bem a minha carreira? Né? E eu acho que isso é importante, né? Tem um amigo que faleceu faz 2, 3 semanas, que terminou bem, né? Terminou muito jovem, mas terminou bem. A gente olha para a vida do Billy Graham, impecável o testemunho, impecável, né? Então, quantas pessoas que a gente pode dizer assim que terminaram bem? Muita gente começa bem, mas como é que a gente termina? Eu acho que isso é as coisas, é isso que vai determinando o quanto a cura emocional, porque assim, é o que eu sempre bato nessa tecla, né? Que sem sanidade não tem santidade. Sem cura emocional, a gente não consegue viver a vida reta e justa que Deus nos chamou a viver. Nós temos que curar essas farpas do coração. E Deus está empenhado nisso. Ele cria situações na nossa vida, inclusive para as farpas aparecer. Diz, ai, Senhor, mais uma vez, Lisli, não terminou, vamos dar mais uma volta. Tinha mais um pedacinho lá que tem que cavocar. Ai, vamos lá tirar mais aquele. Entendeu? Mas fica muito bom, fica muito livre. E isso é uma sensação maravilhosa. E o que nós. Eu acho que uma das coisas, assim, para encerrando aqui também, né, em termos de terminar bem, o que eu quero para minha vida? Eu quero poder me parecer cada vez mais assim a Jesus. Eu quero poder a vida que hoje eu me pareço mais com ele do que quando eu comecei essa carreira. Seja o fato de que eu comecei muito jovem, ou seja o fato de que eu comecei ontem, né? Porque mesmo as pessoas que recém conheceram o Senhor podem viver melhor hoje, podem viver melhor amanhã, porque o Espírito Santo nos dá essa possibilidade. E o Senhor cria situações de cura emocional nas nossas vidas. Então, não é só curar a alma com a salvação, não é só curar o físico com a cura divina, apesar de que eu acredito em todas essas coisas, mas curar o coração, curar a nossa alma, curar o nosso coração, de forma que a gente possa viver melhor e nos parecermos mais
ao Senhor Jesus. Eu acho que essa tem que ser. Uma das coisas que me chamou a atenção há uns anos atrás é que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Eu falei, bom, eu não estou com nada disso, eu não tenho nenhum fruto dele, tem algo errado. Domínio próprio nenhum. Aí você fala alegria, paz, você pensa assim, brinca, mas parece um que, olha, nossa, quem vai alcançar esse fruto? E aí eu fui entender que eu tinha que tratar aquilo, que o fruto era algo, né, de por dentro. E aí fui buscar isso do Espírito Santo, para que eu pudesse viver. Eu até notei isso hoje, interessante a senhora falar isso, porque o fruto do Espírito é a forma da gente ser parecido com Jesus, né? Que era o que ele era. Tem uma pessoa aqui, eu não sei se é o caso, se a senhora consegue responder, perguntando como desbloquear a amígdala. Curando as lembranças ruins. Isso tem a ver com ansiedade? Como? Ansiedade. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade são aquelas farpas no coração que criam a sensação de perigo. Existiram situações na nossa vida em que a gente, quem sabe, esteve em perigo real, né? Um acidente de carro, alguém que nos assaltou, ou alguém que fez mal para a criança, alguma coisa assim, né? Estiveram em perigo real. Então, normalmente, o nosso cérebro faz aquele movimento, né? A gente arma todos os nossos hormônios, estamos em perigo, ou vamos fugir, ou vamos lutar, ou vamos congelar, né? Mas depois que, assim, passa o perigo, aí o cérebro tem que fazer assim. Então tá, passou o perigo e nós vamos voltar à linha de base. Só que, se a gente não consegue reprocessar isso, fica aqui em cima. E isso se chama ansiedade, que é a sensação de estar vivendo sempre no perigo, né? Que vem do miolo do nosso cérebro, do sistema límbico, né? Que não recebeu o recado de que isso já passou. Então, parte do trabalho que nós fazemos com essas terapias de reprocessamento é ajudar essa parte do nosso cérebro a entender que isso passou, está no passado, você não está mais em perigo, essa pessoa já até morreu, entendeu? Não existe mais isso. E a gente poder, né, viver. Aí a ansiedade passa. Aí a ansiedade passa. É a ansiedade que acorda a gente às 3 horas da manhã junto com os fantasmas no pé da cama. É ela. É essa sensação de perigo. Tem a Eli está perguntando que ela só consegue dormir no sofá, na cama. Na minha cama, eu não dormo no profundo, não tenho sono profundo. Ela trata isso na terapia, mas ela quer saber se a senhora acha que isso tem alguma a ver com um trauma. Com certeza. Com certeza, né? Por que uma pessoa não dorme na cama? Ela não é doida, né? Alguma razão existe. Né? Aí tem que ver lá quando é que isso começou, de que forma que isso começou, para que isso serve, qual é quem lá dentro dela, né? Quais os papéis internos dentro dela, né? Tá tão assustado ou não consegue, por alguma razão, dormir na sua própria cama. Existe uma razão. Verdade. A live vai ficar gravada pela fé, vou juntar tudo isso aí. Vou demorar um pouquinho, porque são vários vídeos. Eu vou fazer divulgação do trabalho dela. Gente, ela criou um canal agora uma forma no Instagram da gente fazer pergunta direto para ela. Ela está se reinventando. De vez em quando eu já fazia isso um pouco assim. E agora a gente resolveu retomar, porque como eu tô com não vou dizer que estou com um pouco mais de tempo, mas estou com muito menos viagem, óbvio, porque eu estou em casa. Aí o pessoal me pediu, Sli, faz de novo. Estou fazendo. Então, pode mandar pergunta. E toda semana eu respondo uma ou duas, eu respondo uma perguntinha assim para uma pergunta que realmente tem a ver para todo mundo, uma pergunta que, né, pode ajudar o maior número de pessoas a viver melhor, né? É isso que a gente está querendo. E mais uma vez, eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui com você, com vocês, né? Que também acompanham a Margarete, né? A gente tem um canal também chamado Praça do Encontro, e nós estamos querendo... nós vamos fazer o seminário de asas de cura online. Nós fizemos já 2 edições, e a gente não ia fazer esse ano porque não dá para viajar isso tudo. Mas agora a gente pode fazer online. Então a gente vai reapresentar algumas coisas, porque não ficaram bem. Foi para um grupo restrito.
e a gente vai abrir isso, então, online para mais pessoas. E a ideia é justamente apresentar, falar daqueles temas difíceis, né? Como pornografia, cura emocional, divórcio, né? Divórcio na igreja, que infelizmente acontece muito. E como vocês sabem, eu também sou divorciada, voltei a casar. E esses temas, assim, abuso sexual infantil, né? Como é que a gente pode tratar, como é que a gente pode ajudar, apoiar. Então, são uns temas difíceis. Eu sempre fui, assim, mexendo nesses temas difíceis. Então, a gente vai apresentar isso, não sei se em outubro, novembro, mas a gente avisa aí direitinho para as pessoas poderem também participar, quem quiser. Eu até não me apresentei para quem também está aqui, eu sou a Margarete Albuquerque, né? Eu trabalho mais voltado para a área de desenvolvimento pessoal e aí termino entrando na área, eu mais também espiritual, mas também emocional. E aí, muitas vezes, eu dou treinamento, sou estrategista e aí eu percebo que a pessoa está querendo resolver um problema profissional, querendo abrir um negócio, querendo fazer algo, mas na verdade ela está cheia de problemas emocionais. E aí, eu, claro que não vou, eu oriento, encaminho, aconselho, né? Então é bom estar por dentro do que está acontecendo, até mesmo pela minha experiência. Mas eu sempre cutuquei isso, principalmente, e sempre fui dessa área de aconselhamento mais espiritual. Então, e tá aí, eu também estou aqui. Hoje, para mim, foi uma grande honra. Ela está me dando um segundo presente. Para mim é uma grande. Você me ensina o caminho, né? Oi? Então, você me convida para fazer uma live, eu tô pensando, Facebook Live eu tiro de letra, tranquilo. Assim, não, no Instagram, ai meu Deus, no Instagram não, eu não sei nada, eu não sei nem abrir. Aí você teve paciência comigo de me ensinando o caminho. Foi muito bom, estou aqui de volta para agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Amém. Gente, é isso. A mensagem que a gente quer deixar é essa: você trate as suas feridas, cuide, procure alguém de confiança, um profissional, né, especializado, qualificado, orientações que vão te ajudar. Se você percebeu que não está te ajudando, né, eu mesmo sou uma que vou para outro, né? Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Bom, eu vou deixar gravada no YouTube, mas por enquanto eu ainda vou juntar aqui. A outra está gravada lá no meu canal, Margarete Albuquerque. Tá certo, tá? Combinado. Mas falando então, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos, todas. E a gente, uma hora dessa de volta a se encontrar de novo, com certeza. Tá bom. Deus te abençoe. Tchau. Você também. Tchau, tchau.